Tudo bem? Tudo bem. Espera só um pouquinho, que eu sou de anotar. Me fala seu nome. É a Aline. Aline Silva Borges. Aline, quantos anos você tem? Eu tenho 37. Ai, não. E você tem algum adolescente? Eu tenho três filhos, mas a minha mais velha tem 14, fez 14 agora. E tem um com 11, tá entrando nesse período, mas ainda ele é menino, né, o João. Então, eu acho que o menino demora um pouquinho mais, né, até o negócio. E tem um pequenininho de 6. Você Então, fala o não tem... nome deles? É a Sara, a mais velha, o João Pedro, do meio, e o Arthur, de 6 anos. O Arthur é um anjinho. Não, o Arthur é arteiro, Lógico é que é. Arthur arteiro. Arthur, minha filha. Arthur não. Não, esse veio para tirar o sossego da gente. Oh, meu Deus. Ai, ai. Aline, você é professora? Eu sou professora. Sou professora de educação Infantil? Ah, que infantil. delícia. E você é da onde? Eu sou de Jundiaí. Jundiaí. Você segue o canal faz tempo? Eu não sigo há muito tempo. Acho que eu comecei a seguir esse ano, eu acredito, que é um ano que tá muito difícil com a minha filha. Aí eu tava passando, assim, esses videozinhos que a gente passa no Instagram, eu vi você falando. Aí eu falei, nossa, ela fala tão... tudo que eu preciso ouvir. Aí eu comecei a ver muitos vídeos, muitos vídeos. Aí hoje eu tava aqui, tô aqui sozinha, que eu já tive uma briga com ela hoje, ela foi pra igreja agora. Meus filhos estão brincando lá fora, o marido tá chegando, fazendo janta. Eu falei, deixa eu entrar para ver como é que eu, né? Que hoje o dia não foi bom. Hoje o dia não foi bom. Tá. E você já assistiu alguma live? É a primeira? É a primeira, nunca entrei, nunca Tá. assisti. De segunda-feira, eu trago mais um conteúdão, Tá. tá? Então eu fico mais falando e depois eu leio no chat as perguntas das mães. Na quinta-feira, eu convido alguém para participar ao vivo. E Legal. a ideia é... Você já ouviu falar do meu método POC? Ou porque quem assiste só os vídeos curtos não sabe, né? Não, eu só assisti os vídeos curtos, eu não cheguei a ver o método POC, não cheguei a ver. O método POC, eu não consigo... Eu sou professora também, entendeu? Eu não consigo falar sem a minha lousa. Eu sei bem como é. Sem explicar tudo bem direitinho. Adoro essas coisas de professora. No método POC, eu falo assim, não adianta a gente ficar pensando em como agir com a minha adolescente de 14 anos se eu não souber por que ela está tendo essas atitudes. Sim. Então, eu sempre falo de um caso que é bem importante, que foi de uma adolescente que repetiu de ano. Essa não é do meu curso, ela é uma paciente minha. E ela sempre foi boa aluna. Eu a atendi na infância inteira, aí ela sumiu, normal isso, né? Daí volta na adolescência, né? Aí, quando a mãe voltou, ela falou, Soraya, você não acredita, ela repetiu de ano. Eu falei, nossa, mas tudo bem que faz um tempo que a gente não se vê, mas ela sempre foi boa aluna. Eu falei, alguma coisa aconteceu. Sim. E aí a mãe falou assim para mim, eu já tirei o celular, eu já tirei o computador, eu já tirei. E ela continua indo mal na escola. Eu falei, mas você tentou ver por que ela repetiu de ano? O que aconteceu? Resumindo a história, a avó que cuidava dela faleceu. Aí perde todo o chão, né? Perde toda... E aí ela perdeu o chão e perdeu o celular, o computador. Então imagina a vida dessa menina. Sim. O que precisava fazer? Entender a raiz da questão, o porquê, trabalhar o porquê, que era o luto nessa questão, para aí sim ela voltar ao normal e voltar a estudar. Então não adianta ficar agindo no como sem saber o porquê que minha filha está tomando essa atitude. E quando a filha não fala? Oh, meu Deus, eu tenho um sério problema. Aqui é esse o problema. Pode estar acontecendo. Ela não fala. Ela não fala. Então, aí a gente precisa entender
por que que a filha não fala? Nossa, oh, meu Deus do céu. E eu acho, né? Eu acho, pelo menos, que eu sou uma mãe que tenta escutar, que tenta entender. Mas eu acho, né? Às vezes eu acho que não, mas Tá. hoje eu fiz isso. Hoje eu tirei o celular, hoje eu briguei, hoje eu fiz tudo que não sabe? Não, tudo que Aí, você entendeu que era o certo. Sem não julgamento. tinha anos. Pelo amor de Deus. Ó, teoricamente, hoje a gente ia falar sobre que não conta intimidade, que cabe mais ou menos, mas você não assistiu na segunda, então a gente vai adaptar aqui a ideia, tá? Não tem problema. Mas Vamos pode. pensar assim, por que será que ela não te conta as coisas? O que você acha? Não sei. Eu não sei também. Ela conta, mas depois que eu insisto muito, depois. E assim, se ela tiver se sentindo acuada, alguma coisa assim, se eu, que nem hoje, um dia que eu briguei com ela, aí ela não vai me falar mais mesmo, assim. Aí depois que passa um tempo, a raiva dela passou, aí eu vou sentar e conversar. A gente conversa de assuntos muito sérios, de conversas de intimidade, de conversas, porque ela começou a namorar ainda, tudo mais, de conversa sobre assuntos sobre isso, eu conto coisas que aconteceu comigo e ela conta coisas que tá acontecendo, mas demora para sair, mas tem hora que trava assim e não sai nada. E aí ela fica, não vou falar mais porque eu tô sempre errada. É a única coisa que ela fala isso pra mim. Eu não vou falar mais porque eu tô sempre errada. Foi o que ela me disse hoje. Que ela tava se arrumando pra ir na igreja porque foi uma das brigas, né? Que ela não queria ir porque ela morre de vergonha. Não porque ela não gosta de ir, porque ela vai com a gente, mas ela morre de vergonha de ir sem ninguém. Que ela diz que não conhece ninguém. Que ela não conhece ninguém. Mas se você não for, você não vai conhecer ninguém, né? Aí minha irmã ia junto e um primo, que é primo dela, meu sobrinho. E ela não queria ir. Falei, não, mas tem que você me dar um motivo. Se você não me dá um motivo porque você não quer ir, eu não sei. Hoje eu levei ela obrigada, vamos dizer assim. Falei, hoje você vai, sem, sem eu, porque eu quero que você vá. E você vai. Que é uma semana jovem que tá tendo no grupo, na igreja. E tem pessoas que ela conhece, mas que ela desfez a amizade, que ela não conversa mais. Por qualquer motivo, brigou por alguma coisa, alguma pessoa discordou, ela não conversa mais, ela simplesmente vai tirando, né? E ela tá entrando muito nessa questão do namorado, é sempre o namorado, é sempre o namorado. E eu falei, se ele não quiser mais você, e aí? Você vai ficar sozinha? Você não vai ter mais ninguém, né? Então, ela conta, mas ela diz, a frase que ela me fala, eu sei que ela estava saindo aqui, ela brigou por conta falou por causa da roupa, eu falei, não dá para ir com uma roupa saindo para igreja, tem que ir com uma roupa confortável, uma roupa, né, que não precisa mostrar. É a igreja, você vai na igreja, tem roupa para tal lugar, tem roupa para tal lugar. Ai, mãe, não é isso, não vou falar mais. Eu falei, então tá bom, Sara, então não fala, né? Então, eu sei que tem hora que eu sou ansiosa, eu passo em cima do que ela quer falar, sabe? Eu tô Mas sentindo isso. Tô sentindo. aí eu atropelo o que ela quer falar, eu não deixo, sabe? Então eu já não Então, sei se eu pronto. quero, É essa. São eu dois, acho, na verdade. eu quero Um, ouvir, você quer ouvir o quê? eu quero ouvir a minha A vontade, eu sua quero vontade. ouvir, É, ela não vai falar só o que eu quero ouvir, entendeu? é. Eu senti aqui, pelo pouquinho que a gente conversou, você quer ouvir na hora que você quer ouvir, não na hora que ela quer falar. É, na hora que ela quer Segundo, falar. você não deixa ela falar, você fala primeiro. E terceiro, você critica. É, ah, Ai, sim, ai. Então, o que que ela vai pensar? Pô, minha mãe vai brigar mesmo, para que que eu vou falar? Então, eu não estou dizendo que não é para criticar, sim, mas escolha os momentos de criticar. eu tento, eu juro que eu tento, mas Você, hoje foi um dia que eu perdi todas as estribeiras. Minha mãe chegou aqui, eu ainda falei tudo que eu não podia falar pra ela. Ela, Aline, você falou isso? Eu falei. Ai, hoje eu falei. Eu falei, tudo mas bem. depois eu peço Isso, conversa com ela. isso. E depois você vai chegar para ela e vai falar assim: eu sou uma mãe normal, feita de sangue, e eu erro. Mais ou menos isso. E é importante você falar isso, porque aí ela vai ver que se a mãe dela é normal,
eu também posso ser normal e errar. E se minha mãe vem me contar que ela errou, eu também posso ir lá contar para ela que eu errei. É diferente daquela mãe que é perfeita, e aí eu não vou contar para minha mãe as coisas porque, putz, tá muito utópico aqui. Uma coisa que eu descobri agora, adulta, com a minha mãe, conversando com ela. Eu não tinha essa relação, não que eu não tinha, a gente sempre conversa, a gente conversa muito, mas não de relações de intimidade, de conversas de intimidade. Eu não tinha essa conversa com ela. E aconteceu um negócio com a minha irmã, que ela ficou muito chateada, e aí ela veio me contar, né? E eu falei, mãe, mas não é que eu falei que era normal que tinha acontecido. Eu falei, mas isso acontece. Infelizmente isso acontece. Ela, como assim? Não sei o quê. E aí eu tive uma conversa com ela, que eu contei coisas que aconteceu comigo quando eu era jovem, né? E ela falou, você nunca me falou isso, não sei o quê. Eu falei, mas como que eu ia falar uma coisa dessa? Ela tá, né? Então, era uma. Eu falei, é normal ela não chegar e não contar, porque a gente acabou sabendo por uma amiga dela, né? Alguma coisa assim. Aí ela repensou na hora, ela falou que ela até conversou com a psicóloga dela depois. Então, assim, depois de adulta, né? Depois de muito tempo, que a coisa já passou, você nem lembra mais. Aí você vai conversar sobre um assunto com a mãe que, né, que só tem com maturidade, né? Agora eu entendo muitas coisas que ela me fala, porque eu não entendia. Eu achava que minha mãe era doida, na verdade. Então, elas não meu bem, nada disso. Mas eu sei, eu falo muita coisa, isso muito pra ela. Você vai entender, você vai me entender uma hora. Mas ainda não chegou essa hora. Mas vamos pensar. Então, para eu tentar agir, outra coisa que eu também falo. Não adianta ficar agindo sempre da mesma forma e esperar que a minha filha tenha atitude diferente. Eu achei sensacional isso. Isso é, Isso é é um. Einstein, tá? Eu só não sei falar a frase dele, de verdade, tá? Mas é Einstein. Não é Soraya. Uhum. Então, eu te sugiro, pensando nesses porquês, que você tente modificar essa forma de. Lembra que eu também é outra coisa que eu falo muito aqui no canal. O filho é a nossa melhor forma de evoluir. Sim. Deus mandou o filho para a gente evoluir. Porque a gente fala, não, pela gente a gente não vai fazer, mas pelo filho, aí eu até penso. Eu estava no encontro da igreja outro dia, eu tinha essa pergunta: o que, que você não faria por um filho? O que você não perdoaria de um filho? O que você não faria por. Era alguma coisa assim. Eu falei, gente, não, acho que nada que eu não faria. Eu não consigo pensar em uma coisa que eu. Né, pode ser a coisa mais, sei lá, fora do padrão. Assim, eu acho que eu faria. Se fosse por um filho, eu faria. Se fosse. Né, ou não perdoaria alguma coisa que o filho fez. Eu falei, eu não sei, né? Filho é filho. A gente não consegue deixar de lado, né? Esquecer, ou não perdoar, ou não estar perto, ou não sofrer, né? Não sei se eu sou uma mãe diferente, mas eu não consigo. Isso é semana. Isso é semana. Então eu vou te sugerir mudar, já que a gente encontrou aí 3 porquês, mudar a forma de agir com ela. E aí depois você me conta se teve resultado. Eu tenho uma aluna que ela falou assim, ela é meu perfil, né? A mãe que fala, né? A gente conhece, né? Você falou. Aí ela virou para mim e falou assim: aí eu tentei, né? Aí eu tava no carro com a minha filha, ela chegou, né? Veio da escola e contou que fez uma. Aí a filha começou a se abrir, porque a mãe tava mudando, ela começou a contar as coisas. Aí a filha contou alguma coisa que ela não gostou, e aí o temperamento é temperamento, né? Ela virou: eu não acredito que você fez isso! Daí a menina falou: tá vendo? Porque eu não te conto. Ela falou: não, para, esquece o que eu falei. Voltei. Mas aqui, né? Deixa quieto. Nossa Senhora. Daí a menina falou: eu não vou mais contar também. E ela falou: ela não me contou. Eu falei: bom, não vai E ser no assim, primeiro. não vai ser. Você vai errar, você vai deixar, né? Isso. Também, eu tô ganhando isso com ela, ela conta mais coisas, mas hoje eu sei que eu perdi boa metade do que eu fiz. Tanto que alguns meses atrás, eu tava indo almoçar numa quarta-feira
coisas que ela não faria, assim, há um tempo atrás. Ela mandou mensagem, mãe, né, onde você tá? Você consegue, tá tudo, eu não tô bem, uma coisa assim. Falei, da escola. Falei, o que aconteceu, Sara, né? E eu achava que era alguma coisa com um menino, com um namorado, mas no fim não era. Aí ela. Eu já tava muito brava, já liguei pro meu marido, falei, "Se ele né? Ela falou, mãe, você não consegue vir me buscar? E chorando, e depois ela ligou. Aí a frase, a pergunta dela era assim, mãe, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Eu não consegui responder essa pergunta para ela. Eu não consegui responder na hora, porque o que eu ia responder era que sim, se eu fosse na minha ansiedade de responder, de falar e de criticar, eu ia falar, sim, você era, lá, uma coisa do gênero. Aí eu não respondi, Que legal. não respondi nada. Eu só perguntei para ela, falei, onde você tá? Né? O que tá acontecendo? Você quer que eu vou te buscar? Aí ela falou, você consegue? Eu falei, eu tô